Minha irmã me pediu como presente de casamento que eu abortasse porque, segundo ela, é um momento único e eu poderia engravidar depois, mas ela não entende porque todos, inclusive o noivo dela, estão horrorizados com ela. Minha irmã Mona sempre foi bem a Mona. Não sei bem como descrevê-la. Você teria que vê-la, ouvi-la e lidar com ela para entender o que quero dizer. Ela é a mais nova da família e todos a mimam, o que criou os ingredientes perfeitos para um monstro cheio de direitos. Quando crescíamos, tudo era para mantê-la feliz. Se ela chorava, os planos mudavam. Se ela queria alguma coisa, tínhamos que colocar aos pés dela. Felizmente para mim, não posso reclamar muito disso, porque na verdade não me importava. Eu vivia minha vida e ela dela, simplesmente. Ela era quem era, e eu não pensava muito nisso. A Mona adora grandes gestos e grandes eventos. Aniversários, feriados, até saídas aleatórias. Ela sempre dá um jeito de fazer tudo girar em torno dela. É o tipo de pessoa que chega atrasada à própria festa só para que todos percebam a sua chegada. Para ela, a vida é um filme, e ela é a estrela. Na maioria das vezes, isso é inofensivo, até divertido. Mas outras vezes, ela passa dos limites. E desta vez, ela passou bastante, eu diria. Mona ficou noiva no ano passado de seu noivo Mac. A festa de noivado foi tudo o que se podia esperar dela. Decorações extravagantes, um bolo enorme e muitas flores. Naquele momento, eu estava grávida de 3 meses. Meu marido bem e eu tínhamos planejado, então estávamos felizes com a notícia de que seríamos pais. Ainda não tínhamos contado para muitas pessoas, apenas para a família mais próxima. Mona foi uma das primeiras pessoas a quem contei. Não fazia muito sentido esconder, ela provavelmente saberia logo depois da minha mãe ou do meu pai. Achei que ela ficaria feliz por mim. Ela sorriu e disse parabéns, mas não como se fosse algo completamente genuíno, sabe? A festa de noivado estava em seu auge quando Mona pediu para falar comigo em particular. Ela me levou para um canto mais tranquilo, afastado dos convidados. Começou falando sobre como o dia do casamento dela seria especial, e o quanto ela queria que tudo fosse perfeito. Disse que seria um momento único na vida, o dia mais importante da vida dela. Isso não era estranho vindo da Mona. Quando ela pede para conversar, é sempre para falar sobre ela mesma. Depois mencionou minha gravidez. Disse o quanto estava feliz por mim, o quão incrível era eu estar esperando um bebê. Ela estava adoçando o discurso para o que viria a seguir, algo que até me surpreendeu, e olha que eu a conheço e sei como ela pode ser. Ela disse, casamentos são únicos, sabe? E começou a falar sobre como gravidez é especial, mas não tão rara quanto um casamento. Bom, sim, teoricamente aspiramos a casar uma única vez, mas podemos ter muitas gestações, ou não, depende da pessoa. Mas nada justificava o que Mona me disse depois. Ela disse que achava que minha gravidez poderia ofuscar o casamento dela. Disse que minha data prevista para o parto estava muito próxima do grande dia dela, e que as pessoas poderiam se concentrar no bebê em vez de nela. Eu a olhei como quem diz, quantas taças você bebeu esta noite? Porque se era uma piada, eu não estava entendendo. Ela continuou falando, dizendo que achava que seria melhor eu esperar para ter o bebê. Disse que eu era jovem e poderia ter mais filhos depois, mas que ela só teria esse único dia de casamento. Ela queria que eu abortasse, como se fosse um vestido de uma cor que ela não gosta e precisasse comprar outro. Ela chamou isso de um pequeno presente de casamento, e parecia bem feliz ao me pedir aquilo. Em um momento, ela ficou me encarando, séria, como se esperasse que eu desse uma resposta sincera à porcaria que acabará de sair da boca dela. Dei um tapinha na cabeça dela, dizendo, essa foi boa, e voltei para a festa. Ela estava louca por me pedir uma coisa dessas, mas mais louca ainda se achava que eu daria uma resposta genuína a isso. Nos dias seguintes, continuei reproduzindo a conversa na minha cabeça. No início, não pensei muito, como se não tivesse assimilado direito. Para mim, era uma besteira dita por alguém bêbado sem pensar muito, sem pensar nada, na verdade. Mas quanto mais eu pensava, mais isso me deixava com raiva. Ela realmente acreditava que o casamento dela era mais importante que a minha gravidez. Bem percebeu que eu estava chateada, então contei o que tinha acontecido. Ele ficou furioso. Ele também é uma dessas pessoas que conhecem a Mona, infelizmente para ele. E ele estava furioso porque também não esperava algo assim. Mona não voltou a mencionar diretamente o assunto, mas continuava soltando indiretas. Comecei a evitá-la depois disso. Eu não conseguia lidar com o egoísmo dela. Ela não parecia entender o quão cruel era o seu pedido. Para ela, era apenas uma solução lógica para o problema dela. Não se importava comigo, nem com Ben, nem com o bebê. Tudo que importava para ela era ela mesma. O que mais me magoou foi que ela nem sequer parecia perceber o quão errada estava. Ela achava que eu deveria concordar com ela simplesmente porque era minha irmã e era o casamento dela. Mona agia como se eu lhe devesse isso, como se fosse minha responsabilidade garantir que nada ofuscasse o grande dia dela. Depois que tudo veio à tona, e porque essas coisas vêm, Mona agiu como se não conseguisse entender porque as pessoas estavam chateadas. Parecia genuinamente surpresa por alguém estar do meu lado ou achar que o pedido dela foi errado. Continuava tentando se justificar.
dizendo que não falou da maneira que soou, mas as desculpas só pioravam tudo. Disse a todos que eu tinha exagerado na reação, que não era isso que ela tinha me pedido, mas que eu interpretei errado para fazê-la parecer um monstro. Segundo ela, o que me havia pedido era apenas se eu poderia usar um vestido que escondesse a barriga da gravidez para que não chamasse atenção, o que por si só já seria ruim, mas não era isso que ela me pediu, foi pior. Ela queria que eu abortasse e engravidasse novamente mais tarde. A família estava um caos. A maioria me apoiava, mas Mona tinha alguns defensores. Disseram que, embora o que Mona pediu fosse irracional, eu poderia ter mantido isso em privado. Mac e seu noivo, no entanto, não engoliu nada disso. Quando soube, ele a confrontou, e pelo que ouvi, o relacionamento deles nunca mais foi o mesmo desde então. Ele começou a questionar tudo. Não podia acreditar que ela trataria a própria irmã daquela maneira, e isso fez repensar se queria mesmo se casar com ela. Mona, é claro, também me culpou por isso. Disse que eu havia manipulado Mac e o colocado contra ela. Disse às pessoas que eu estava com ciúmes da felicidade dela e queria destruir seu relacionamento. Não importava que eu não tivesse dito nada diretamente, ela estava convencida de que era minha culpa. O comportamento dela ficou mais errático à medida que o casamento se aproximava. Começou a descontar em todos que não estavam do lado dela. Cortou contato com alguns amigos, parou de falar com alguns membros da família e até ameaçou desenvidar pessoas do casamento. Era como se ela não conseguisse lidar com o fato de que não estava conseguindo o que queria. Mac, por sua vez, parecia estar se afastando. Parou de falar sobre o casamento e começou a passar mais tempo com os amigos. Pelo que ouvi, ele disse a Mona que precisava de tempo para pensar se isso era realmente o que queria. Isso provocou ainda mais raiva em Mona do que ela já tinha. Agora, o casamento está no ar. Mac ainda não cancelou oficialmente, mas está claro que tem dúvidas. Mona continua insistindo, se recusando a se desculpar ou admitir que estava errada. Diz que eu sou egoísta e que tem um senso de direito por não colocar o casamento dela em primeiro lugar e por mentir. E está convencida de que todos que não concordam com ela estão contra ela. O pior é que as pessoas estão acreditando na minha versão, mesmo que estivéssemos apenas nós duas na conversa. Isso não é porque eu sou uma mentirosa melhor do que irmã, mas porque sou plausível para muitas pessoas. Hoje Mona já teve sua cota de pedidos absurdos com outros familiares e amigos, com a diferença de que agora eles estão começando a vir à tona, porque antes as pessoas simplesmente deixavam passar. Bem, acho que fui a primeira a não deixar passar e a contar o que ela me pediu. Alguém que não gosta muito da Mona chegou a dizer que ela estava certa sobre os casamentos serem únicos e especiais, porque a Mona talvez nem tenha um. Enfim, esse é o caos familiar que eu queria contar. Edição. Algumas pessoas perguntaram sobre outros pedidos estranhos da Mona, familiares ou amigos. Por exemplo, ela pediu a uma amiga que terminasse com o namorado antes da festa de formatura, porque o parceiro não era muito bonito. A amiga não fez isso, e acabou se casando com o namorado da época da escola. Também queria que essa amiga emprestasse o namorado para ir com ela ao baile. A uma tia, ela pediu que vendesse o cachorro de raça para dar o dinheiro a ela para comprar um celular novo. Nenhuma das duas aceitou, mas nunca tornaram isso público, até agora, quando eu contei e elas se encorajaram a falar. Atualização 1. As coisas não mudaram muito. Quero dizer, Mona continua com raiva de mim porque o casamento dela está por um fio, e ela não está disposta a se desculpar ou aceitar que estava errada. Não sei se Mac estaria disposto a deixar tudo para trás se ela se desculpasse. Não é como se ela tivesse me pedido algo normal, mas seria um começo. Poderia começar por aí e talvez as coisas começassem a melhorar para ela, ou pelo menos ela seguiria o caminho certo pela primeira vez. Mas isso é demais para o ego dela, e por isso ela continua sofrendo sem saber se o casamento vai acontecer ou não. Eu continuo grávida. Não aceitei a proposta da minha irmã, nem estou considerando essa ideia. Segui com a minha vida, e Mona pode continuar com a dela, ou com esse circo que montou. As coisas com Mac ainda não melhoraram, mas agora não é só pelo que eu disse, e sim por tudo que está começando a vir à tona. É como se ela tivesse jogado muitos cadáveres num lago com pesos amarrados em cordas, mas agora as cordas estão começando a apodrecer e tudo está vindo à superfície. Isso fede, e Mac começou a sentir esse cheiro, e ele não sabe se quer se casar com alguém que cheira assim pelo resto da vida. Portanto, imagino que minha irmã precisa pedir várias desculpas, não só pelo que me pediu. Pelo que sei, ela tem passado a maioria das noites sozinha em casa, evitando ligações. E ouvi uma conversa entre ele e bem outro dia. Mac admitiu que não sabe como pode se casar com alguém que esperava que eu sacrificasse meu bebê como presente de casamento para uma festa pagã. Não quero dizer que fico feliz com isso, mas uma parte de mim sente que Mac precisava ver esse lado da Mona antes de se casar com ela. Ela tem se comportado como a noiva perfeita por tanto tempo que acho que ninguém, nem mesmo ele, conhece a verdade sobre quem ela é quando não consegue o que quer. Mas agora ele está começando a ver alguns esqueletos no armário, e tem suas dúvidas. Eu tenho me mantido fora desse conflito.
Mona já não está me envolvendo diretamente, então estou voando baixo para não atrair mais drama para mim. Também não há muito mais o que dizer, nem por parte dela, nem por parte de outras pessoas. Bem, todos já sabem o que ela disse, e o que outras pessoas disseram sobre ela, então podem acreditar ou não. E se ela começar de novo com essa história de que a culpa é minha, de que estou mentindo, de que estou com ciúmes, não há nada que eu possa dizer que vá convencê-la do contrário. Obrigada por ler. Eu os manterei informados se algo mudar. Atualização 2. 6 meses se passaram desde a última vez que publiquei, e muita coisa acontece quando você está grávida e há um casamento prestes a acontecer, especialmente quando essas duas coisas se misturam como água e óleo. Se você leu minhas publicações anteriores e soube do pedido da minha irmã, então sabe que o casamento de Mona e Max realmente aconteceu, apesar de tudo que ocorreu. Para minha surpresa, sim, eles se casaram. Mas não foi a grande celebração que havia sido planejada no início, nem a que Mona queria. O casamento em si foi um desastre. Eu não estive lá, obviamente, e fico feliz por não ter ido. Mas ouvi tudo o que aconteceu com mais ou menos detalhes das pessoas que estavam presentes. Mona, nossos pais, eles foram, mas se mantiveram afastados do drama. Ainda não entendo por que Mac aceitou se casar com ela quando não parecia estar 100% convencido disso. Todo o evento tinha um ar forçado e desconfortável. Mona tentou agir como se estivesse tudo bem, mas estava claro que Mac não estava feliz. Mal sorriu durante a cerimônia, e ouvi dizer que passou a maior parte da recepção sentado à mesa com uma expressão de quem estava sofrendo por dentro. A tensão entre os dois era palpável, e eu não entendo por que alguém se casaria sentindo-se assim. É o dia mais importante de um casamento. Tudo depois fica mais difícil. Não consigo imaginar como esse começo poderia se transformar em algo bom. Mas não foi só o casamento que deu errado, foi tudo que veio depois. Após a lua de mel, da qual não posso dizer como foi, porque Mac não contou, ele começou a se distanciar ainda mais. É como se ele tivesse pensado que o casamento resolveria tudo, mas não resolveu. E a lua de mel foi o ponto sem volta. Ele não queria falar de nada relacionado ao casamento ou a planos futuros. Em vez disso, começou a conversar mais com Ben. Uma noite, Ben veio me contar que Mac o havia procurado. Mac se abriu com Ben sobre como seu casamento estava indo mal, o que não é surpresa para ninguém. E não era apenas por causa do que Mona fez antes do casamento, mas por sua atitude depois de conseguir o que queria. Mona conseguiu o que queria, um grande casamento, embora não como ela imaginou, mas começou a se soltar, a ser mais como ela mesma. Max descreveu isso para Ben, e Ben me contou. Minha resposta? Sim, ela sempre foi assim. Mac também disse a Ben que estava pensando em começar terapia, mas não terapia de casal, e sim para ele mesmo. Então, há algumas semanas, chegou a notícia, Mac se mudou. Mona ficou completamente surpresa. Honestamente, ela achava que tudo estaria bem depois do casamento, que o conto de fadas continuaria. Sim, mas Mac entrou nesse casamento com dúvidas e uma vez lá dentro, as dúvidas não se dissiparam, só aumentaram. Agora, não há como Mona culpar outra pessoa que não seja ela mesma. Mas não seria a Mona, certo? Minha mãe me ligou para contar o que aconteceu. Disse que Mona estava completamente fora de si, e ela não sabia como acalmá-la. Pelo menos não pediu minha ajuda para isso, porque eu não saberia como, e também não teria vontade de me envolver. Mona continua encontrando pessoas para culpar, mas ainda não percebe que tem sido egoísta e cheia de privilégios, e agora está pagando o preço por isso. Você não pode mudar, não pode melhorar, não pode corrigir algo que está errado em você se não aceitar isso primeiro. Essa ficha nunca caiu para Mona, e por isso vejo um futuro muito sombrio para ela. Pelo menos, eu continuo longe do furacão, longe do drama. Sim, Mona disse novamente que tudo isso é culpa minha. Sim, mas me importo? A verdade é que não. Ela pode dizer o que quiser, a verdade é outra. E enquanto ela não me ligar ou vier diretamente até mim, pouco me importa o que ela diga. E ao que parece, também não há muitas pessoas interessadas nas teorias dela sobre quem é o culpado. Agora, falando sobre a minha gravidez, já estou com meu bebê nos braços. É por isso que me mantive afastada de todo esse drama, tanto física quanto emocionalmente. Nada me preocupou mais neste tempo do que o meu recém-nascido, e ele tem sido minha prioridade. Claro que se eu tivesse feito uma publicação só sobre isso, as pessoas perguntariam o que aconteceu com minha irmã. Por isso deixei essa última parte para falar sobre isso, caso alguém não quisesse ler o restante. Não ter nada importante para contar sobre o meu bebê, acredito que seja algo bom. Significa que não há nada de errado com ele. Tivemos que fazer alguns exames quando ele nasceu, mas foi apenas por precaução. Agora temos certeza de que ele está completamente saudável. Minha irmã teve sua opinião sobre o meu bebê, a quem até hoje ela não viu. Mas encaro isso como palavras de alguém que transformou tudo isso numa competição para ver quem tem o melhor casamento, em vez de simplesmente celebrar o nascimento de um bebê. Não é como se eu quisesse me colocar no mesmo nível que ela. Atualização 3, o drama. O drama com minha irmã e seu casamento fracassado ainda não acabou, e esses últimos 4 meses foram intensos.
Ela não quer aceitar que o casamento foi um erro e que permanecer casados não é bom para ninguém. E aí estão as consequências. Ela entrou numa fase de total loucura da qual não consegue sair. Tudo porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Ela precisa que o universo dance conforme sua música. E se isso não acontece, surgem essas situações que vou relatar. Algumas semanas após o rompimento, Mona começou a aparecer no apartamento do Mac, tentando falar com ele, implorando para que ele voltasse. Mandava mensagens, aparecia sem ser convidada e até tentava convencer os amigos dele a fazê-lo voltar com ela. Foi bem ruim para o Mac, pelo que ele contava para o Ben quando ligava para desabafar. Eu não podia, nem queria me envolver. Estava completamente no modo mãe, e se fosse para ajudar alguém, seria o Mac com uma ordem de restrição contra minha irmã, que é o que ele deveria estar fazendo. De repente, Mona me ligou numa noite, depois de sei lá quanto tempo sem falar comigo. Ela estava chorando e tentava dizer algo, mas não dava para entender muito bem porque mal conseguia respirar. Quando finalmente conseguiu, me disse: estou grávida. No começo não soube como responder. Ela estava falando sério ou era só mais uma tentativa de chamar atenção? Suponho que ela achava que por eu ser mãe eu iria entendê-la, perdoá-la e ficar do lado dela de alguma forma. Ela me disse que esperava que ao ter um bebê, o Mac voltasse com ela. Achava que isso resolveria tudo, que a gravidez consertaria o relacionamento deles. Perguntei por que estava me contando tudo aquilo, se havíamos passado meses sem falar diretamente e se não havia nada em que eu pudesse ajudá-la. Ela me disse que queria se reconectar porque ela também seria mãe e seria lindo se nossos filhos crescessem próximos, em vez de distantes como estávamos agora. Eu disse que a situação dela era delicada e que ela precisava conversar com o marido, e não comigo porque no estado em que estava, ter um bebê talvez não fosse o mais aconselhável. Não disse isso a ela, mas acredita em mim. Pensei que se alguém precisava de um aborto, essa pessoa era minha irmã. Trazer ao mundo um filho criado pela Mona é completamente injusto para o bebê. De qualquer forma, ela não reagiu bem ao fato de eu não estar empolgada com a notícia. Não sei o que ela esperava de mim, nem sequer esperava uma ligação dela para começo de conversa. Algumas semanas depois, Mona contou a novidade para Mac e descobriu que ele não estava interessado em tentar de novo. Ele disse que estar grávida não mudava a realidade, e que se fosse necessário, ele se tornaria pai do bebê, mas quanto a estarem juntos, isso não iria acontecer. Mona ficou devastada, segundo meus pais me contaram, porque ela realmente acreditava que Mac a aceitaria de volta com essa notícia. Acredito que Mac tomou a pior decisão ao se casar com ela, mas ao menos não está repetindo o mesmo erro agora. Você deve estar pensando que este é o momento em que Mona chegou ao fundo do poço e finalmente aceitou alguma parte do que estava acontecendo, mas estaria redondamente enganado. Porque Mona continuou sendo Mona mais do que nunca. Primeiro, Mona entrou em uma depressão profunda. E não só me culpou, começando por mim, mas também culpou nossos pais, o Mac e até o bebê. É como se ela não tivesse um único espelho em casa para ver quem realmente era responsável pela sua realidade. A essa altura, eu achava que ela nunca veria isso, que sempre apontaria o dedo acusador para qualquer um que cruzasse o seu caminho. Mas então aconteceu algo inesperado. Mona começou a me contatar com mais frequência. No início, achei que era só mais uma forma de me arrastar de volta para o drama dela, mas com o tempo comecei a notar uma mudança. Uma noite ela me ligou, e pela primeira vez em meses não estava chorando por causa do Mac, nem culpando os outros. Estava sinceramente arrependida. Pediu desculpas pela forma como me tratou, por tudo que fez para me fazer sentir que meus sentimentos não importavam. Admitiu que tinha sido egoísta e que a maneira como lidou com a situação estava errada. Aquilo foi como pedido de desculpas que eu esperei a vida toda, e foi um novo começo para nós. No início fiquei cética porque achava que não havia motivo para ela mudar tão de repente, da noite para o dia. Mas ela mudou, e eu estava empolgada por finalmente ter uma irmã. Mas aí, eu acordei do meu sonho, e nada disso tinha acontecido. Porque sejamos realistas, a menos que você viva com a cabeça enfiada no próprio traseiro, jamais esperaria que minha irmã mudasse para melhor. Não só ela não se desculpou, como ainda insiste que tudo isso é culpa minha e de mais ninguém. Acho que com mais um pouco de delírio, ela ainda vai dizer que a gravidez é culpa minha também. Não sei, talvez, em algumas semanas ou meses, tenhamos isso como próximo capítulo. Agora, não sei o que estão planejando com Mac em relação a isso, se ela pretende ter o bebê ou não. Mas se abortar ou entregar para adoção, ou mesmo se tiver o bebê e Mac ainda não voltar para ela, já sabemos quem será o culpado. Quanto a mim, estou focada na minha própria vida. Ben e eu estamos cuidando de um bebê, e não parece que fique mais fácil com o passar dos dias. Sim, mas é o tipo de desafio que você quer enfrentar, porque a satisfação de ser pai ou mãe não é algo que possa ser substituído por outra coisa. Se minha irmã vai ou não encontrar essa mesma satisfação, só ela poderá saber. Acho que descobriremos isso em alguns meses, quando ela der à luz, ou quando tiver tomado outra decisão. Atualização 4. 3 semanas depois.
E aqui estou eu de novo, escrevendo uma atualização, embora minha irmã não tenha tomado nenhuma decisão. Na verdade, ela não teve que tomar nenhuma, porque não havia gravidez alguma para a qual tomar uma decisão. Era tudo um teste para ver se o Mac voltaria com ela se ela estivesse grávida. Acho que não entendo isso muito bem. Ela fingiu uma gravidez para que o Mac voltasse com ela, para que ele dissesse sim. Mas o que teria acontecido quando ela contasse a verdade? Ela ia contar? Não. E quando isso acontecesse, o que ele perguntaria? O que vamos jantar? E ela fingiria que nada aconteceu. Vejo muitos furos nesse plano, mas consigo acreditar que é um plano que ela mesma criou, e não algo que outra pessoa tenha pensado por ela. Só alguém que acha razoável me pedir para abortar para que seu casamento seja mais bonito pode pensar que mentir para seu ex-marido vai dar certo. E já podemos chamá-lo de ex-marido, o Mac, porque finalmente ele entrou com o pedido de divórcio. Ainda falta se tornar oficial, claro, mas não acho que estamos errados ao pensar que ele vai mesmo se divorciar dela. Ele recebeu o pacote completo de loucura que só a minha irmã é capaz de oferecer, e tudo comprimido em alguns poucos meses. Um recado bem claro, é assim que eu sou. Me ama ou não? E o Mac respondeu, não. Não me fale em perninhas. Demorou, como muitos disseram, e eu concordo, mas que bom que ele conseguiu fugir de uma vez. Em outras consequências das mentiras da minha irmã, as pessoas que já não gostavam dela por causa do pedido absurdo que fez para mim, nem precisaram disso para gostar menos ainda. Mas com essa história, ela finalmente conseguiu que ninguém goste dela de forma alguma. Não acho que nem as pessoas que mais ou menos acreditavam na versão dela, de que eu teria mentido, estejam do lado dela agora. Talvez por vergonha de estar associadas a Mona. Mas estou 90% certa de que não estão. Edição. Nada disso foi culpa minha até agora, mas talvez isso só seja verdade porque não há ninguém com quem eu converse que também converse com ela, e que possa estar ouvindo por aí que, na verdade, a culpa é minha.